Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nesta segunda-feira falando sobre Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons, né? Tivemos o jogo 4 da série acontecendo nessa noite, jogo lá em Cleveland, né? O Cavaliers que vinha de vitória no jogo 3, uma vitória num jogo difícil, né, cara? O jogo 3 foi um jogo de muitos altos e baixos para Cleveland, né? O Cavs teve um começo muito bom naquele jogo 3, fez um ótimo primeiro tempo, abriu uma baita vantagem. Só que no intervalo, cara, tudo deu errado, né, cara? O segundo tempo do Cavs foi muito ruim. O Pistons conseguiu voltar pro jogo, fez um baita terceiro quarto. Só que no último quarto, o James Harden e o Donovan Mitchell resolveram. Né? Os dois fizeram um excelente quarto período e conseguiram salvar o Cavs, fizeram o Cavs vencer o jogo 3, que diminuiu, né, o prejuízo para 2-1 na série. E aí hoje, de novo em casa, o Cavs, né, conseguiu mais uma vitória e dessa vez sem tanto sofrimento. Né? Hoje o Cavs fez o seu melhor jogo na série. Eu falo isso com muita tranquilidade. Foi o melhor jogo do Cavaliers na série. Vitória por 112-103. Num show dele, né? Dele, do nosso querido... Homem-Aranha. Sim, nosso querido Donovan Spider Mitchell brilhou, né? Hoje o menino Mitchell resolveu jogar, né? Ele que já havia feito um jogo 3 muito bom, hoje, cara, foi absurdo que ele jogou, né? Mas assim, segundo tempo, né? O primeiro tempo dele foi uma coisa horrorosa. O primeiro tempo do Donovan Mitchell foi muito ruim, mas sim, bota ruim nisso, tá? Foi ruim com força, tá? Primeiro tempo muito fraco, Mitchell 1 de 8 para 3 pontos, assim, muito mal no primeiro tempo, mas no segundo o homem destruiu. Assim. Em 1 minuto do segundo tempo, ele já meteu 8 pontos. Em 1 minuto, tá? No terceiro quarto inteiro, foram 21 pontos pro Donovan Mitchell. Sim, 21 no terceiro quarto. Um terceiro quarto onde Cleveland engatou uma run de 25-0. Sim, você não ouviu errado não. O Cavs botou uma run de 25-0. Simplesmente a maior run da história do Cleveland Cavaliers num jogo de playoff. Isso vindo de um primeiro tempo equilibrado, tá? Um primeiro tempo onde o Cavs foi pro intervalo perdendo por 4 pontos. Um primeiro tempo onde o Cavs cometeu 7 turnovers, chutou 9 de 25 para 3, né? Depois de um primeiro tempo desse, o Cavs meteu 25-0, né, numa run no terceiro quarto. O Pistons só foi pontuar, cara, lá pelos, sei lá, 5, 6 minutos do terceiro quarto. Foi um quarto horrível de Detroit. Nada deu certo. Cade Cunningham muito mal, né? Cometendo turnover atrás de turnover. O único que se salvou nesse terceiro quarto do Pistons foi o Paul Reed, né? Que inclusive, vamos falar a real, tá merecendo muito mais ser titular do que o Jalen Duren, tá? Hoje, mais uma atuação constrangedora do Jalen Duren. Totalmente engolido pelo Mobley e pelo Allen. Não fez nada o Jalen Duren, horroroso. Paul Reed, muito melhor, tá? Muito melhor. Ele que vem sendo melhor do que o Jalen Duren durante toda a série, né? Então, se eu sou o Bickerstaff, começa o jogo 5 com o Paul Reed. Sem sacanagem. Não dá, não tem como... chegou no momento onde tem que jogar quem tá bem.
Irmão, jogo 5, filhão. Você perdeu 2 jogos seguidos. Não dá pra ficar colocando o jogador pra jogar só por conta do nome que ele tá na camisa. Porque hoje, o que sustenta o Jalen Duren como titular de Detroit é o nomezinho que ele tem na camisa. Porque basquete jogado, ele não joga bem o playoff inteiro, mano. De todos os jogos que o Pistons disputou no playoff até agora, você vai pegar o quê? Uns 2 que o Jalen Duren jogou bem? Isso se muito, tá? Então, sinceramente, se eu sou o Bickerstaff, Jalen Duren, senta a bundinha no banquinho aqui, que eu não posso mais perder jogo, não. Que eu não posso correr risco, não. O Paul Reed tá melhor? Vai jogar. Cara, a impressão que eu tenho é que o único jogador que pontuou pra Detroit no terceiro quarto foi o Paul Reed. Porque as únicas jogadas que deram certo pra Detroit no terceiro quarto, e foram poucas, foram jogadas do Paul Reed. Então, cara, constrangedor de Jalen Duren, tá? Constrangedor. Inclusive, muitos dos turnovers que o Cade Cunningham cometeu foi tentando achar o Jalen Duren, foi tentando colocar o Jalen Duren no jogo. Só que ele não consegue fazer nada, não consegue pegar uma bola, não consegue segurar um passe. Tá feio. Dito isso, Cavs amassou. Assim, por pior que tenha sido o Detroit, por pior que tenha sido o Jalen Duren, por piores que tenham sido as decisões que o Cade Cunningham tomou no terceiro quarto, nada disso foi mais impactante do que o jogo do Cavs. A defesa muito forte, fechando o garrafão, não cedendo nada para Detroit, induzindo o Cade Cunningham aos erros também, isso tem que ser falado. Muitos dos erros, das decisões erradas que o Cade tomou, foram por conta da marcação de Cleveland. E no ataque, um absurdo, né? Donovan Mitchell imparável, o time rodando muito bem a bola na minha quadra, né? Gerando muito visual limpo por meio de driving kicks, de passes extras. James Harden foi muito importante nisso, inclusive. E o resultado foi uma parcial de 38-21 no terceiro quarto. E um jogo indo pro quarto período com o Cavs vencendo por 90-77. Ou seja, o jogo acabou, né? O jogo acabou no terceiro quarto. O quarto período foi meramente protocolar. E no fim, deu Kevão. Kevão vence o jogo 4, empata a série, né? Vamos voltar para Detroit com tudo igual, só que com o Cavs vivendo o seu melhor momento na série. Inclusive, o melhor momento no playoff. Porque, repito, o jogo de hoje, pra mim, foi o melhor jogo do Cavs. Eu tinha falado que foi o melhor jogo na série, né? Vou além. Melhor jogo do Cavs no playoff. O segundo tempo de hoje foi o melhor tempo do Cavs em todo o playoff. Especialmente o terceiro quarto. O quarto período nem dá pra contar direito, porque o jogo já tinha acabado. O terceiro quarto de hoje foi o melhor momento do Cavs em todo o playoff. Sabe? Foi aquela versão que a gente sempre imaginou desse time do Cavs, depois da chegada do Harden, a gente viu nesse terceiro quarto, sabe? Um ataque fluindo bem, dinâmico, com o Donovan Mitchell destruindo nas isolations e o Harden, né, conseguindo colocar todo mundo nas melhores posições, conseguindo gerar vantagens. Uma defesa forte, com Mobley e Jarrett Allen fechando o garrafão, com pressão no ponto de ataque, né, forçando turnovers. Tudo que a gente quer ver do Cavs, tudo que a gente imagina desse Cavs, a gente viu no terceiro quarto de hoje. Então, uma performance realmente incrível nesse terceiro quarto. E uma vitória importantíssima, deixar tudo empatado. Donovan Mitchell monstruoso, né? Ele que no jogo 3 já havia, né, destruído, né? Foram 35, né? No jogo 3, com 10 assistências. Hoje, 43 pontos, sendo 39 no segundo tempo. Ele igualou Luka Doncic, Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo em jogos de 40 pontos em playoffs, cara. Absurdo, cara. Realmente um absurdo. Ele também se tornou o terceiro maior cestinha, acho que da história do Cavs em playoff, né? Ele superou o Kevin Love. Eu tinha visto isso aqui em algum lugar, deixa eu só confirmar.
pra não dar informação errada. Mas eu tenho quase certeza que é isso. Deixa eu só ver aqui. Cadê? Onde é que eu tinha visto isso? Aqui, ó. Ele passou o Kevin Love e se tornou o terceiro maior cestinha do Cavs em playoff. Tá atrás apenas do LeBron e do Kyrie Irving, né? E jogou pra caralho. Assim, jogo incrível do Donovan Mitchell. Claro, não foi só ele, né? O Harden merece muitos elogios. Fez um jogo muito bom. Ele que já havia feito um jogo muito bom no sábado, sendo decisivo, inclusive, no quarto período, assim como o próprio Donovan Mitchell. Hoje, incrível também, 24 pontos, 11 assistências, 3 roubos de bola, defendendo bem no segundo tempo, tá? Tem que ser falado. Bom trabalho defensivo do Harden no segundo tempo. Evan Mobley é outro que merece muitos elogios hoje, né? Botou o Jalen Duren no bolso. 17 pontos, 8 rebotes, 5 assistências, 5 tocos com 3 steals. Jogo fantástico, né? Ficou a 2 roubos de bola de meter um 5x5 em playoff, né? Incrível. E que vitória, mano. Que vitória, que jogaço. E, mano, derrota complicada pra Detroit, né, mano? Jogo bem feio do Pistons. O primeiro tempo até que foi bom. Mas, cara, que segundo tempo terrível, né, cara? O Cade Cunningham cometendo uma infinidade de turnovers. Ele que é o líder desse playoff em turnovers. Foram 5 turnovers hoje. Alguns, igual eu falei, dá pra passar pano, né? Porque foram alguns turnovers muito mais na conta da total inutilidade do Jalen Duren do que, de fato, erros do Cade. Mas outros também foram muito na conta dele, né? Especialmente no terceiro quarto. No terceiro quarto ele tomou muita decisão ruim. Terminou o jogo com só 19 pontos. Al-Star Thompson hoje muito mal no ataque. Na defesa nem acho que ele foi tão ruim. Mas no ataque terrível. 4 turnovers pra ele também. Jalen Duren não vou nem comentar. Tá totalmente insalubre. E cara, jogo muito fraco do Pistons, tá? Quem se salva hoje, acho que dá pra salvar o Lever, que fez um bom jogo vindo do banco. Mas com exceção dele, cara, sinceramente, não tem muito o que salvar da noite do Pistons, não, cara. O terceiro quarto foi vergonhoso, mano. Foi feio, cara. Foi muito feio. Muito feio. A sorte do Pistons é que o Cavs não consegue vencer fora de casa, né? E o Pistons tem um mando de quadra. Então, se o Cavs quiser ganhar essa série, vai ter que, em algum momento, ganhar fora de casa. Vamos ver se isso vai acontecer no jogo 5 ou se Detroit vai conseguir dar a resposta que o próprio Cavs deu, né? O Cavs precisava dar uma resposta depois das 2 derrotas em Detroit e conseguiu, né? Então, ansioso pro jogo 5 e Donovan Mitchell joga pra caralho, hein? Eu, que sou um dos maiores defensores do Donovan Mitchell aqui nessa rede, hoje é um dia feliz pra mim. Hoje é um dia feliz pra mim, né? Donovan Mitchell jogando pra caralho. Galera, é isso. O que você achou do jogo? Manda nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A gente se vê mais tarde com a análise de Thunder e Lakers, né? Os dois estão jogando nesse exato momento. Segundo tempo já começou. E o Tandão desgarrou, né? Seguindo o mesmo roteiro dos últimos jogos. O Thunder abre 9 pontos de vantagem aqui no terceiro quarto. Vamos ver se isso se sustenta, né? Lembrando que se o Thunder vencer, acaba a série, né? Varridinha. Então, mais tarde eu venho contar como é que terminou esse jogo. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau.